Oi, gente! Sara Rocha, do Fonte Jurídica aqui. Gente, eu tava morrendo de saudade de sentar pra gravar um vídeo pra vocês e eu não sabia disso. Eu só percebi quando eu sentei aqui pra gravar. Mas olha, não tô na minha casa, então hoje ao invés de plantas aqui atrás, nós vamos ter um homo. Coisas da rotina de qualquer brasileiro, não é mesmo? Eu tô passando uns dias aqui na casa do meu boy. A gente tá decidindo se a gente vai morar junto, o que a gente vai fazer, mas enquanto isso, eu estou passando um tempo aqui. Então os próximos vídeos serão com este cenário. Mas se tudo der certo, no futuro a gente vai ter um cenário melhor ainda, então vamos segurando as pontas aí. Hoje, gente, nós vamos falar sobre suspensão condicional do processo. Ah, entendi, Sara. Vamos falar sobre suspensão condicional da pena? Não, do processo. É importante que você saiba que existem esses dois tipos de suspensão, né, do processo e da pena. Hoje nós vamos falar sobre a do processo, falar especificamente sobre a suspensão condicional da pena. A gente vai falar em outro vídeo, tá bom? Então é isso, sem mais enrolação, bora e vamos! Então vamos lá, gente. A suspensão condicional do processo, que é um tema que cai horrores na OAB, horrores em concurso público, horrores na sua prova da faculdade, com certeza vai cair. O que acontece aqui nesse tipo de situação? Aqui, o Ministério Público, ele analisa e vê, olha, o fulaninho de tal, ele tá preenchendo todos os requisitos que eu preciso aqui para suspensão condicional do processo. Então, antes ainda da gente julgar esse sujeito, antes ainda da gente começar a tocar um processo, ter uma audiência e tudo mais, o Ministério Público já oferece a suspensão condicional do processo. Qual que é o momento que o Ministério Público entra com a suspensão condicional do processo? É no momento da denúncia. Ele já pode falar da denúncia e lá no finalzinho da denúncia ele já fala, olha, eu acho que esse réu aqui cumpre todos os requisitos da suspensão condicional do processo e é isso que eu quero propor. Então aqui o que acontece? A suspensão condicional do processo, ela não vai prescrever. O Ministério Público não é como se, ele fez a denúncia, cabia a suspensão condicional do processo, mas o Ministério Público não requereu. Isso, nesse momento da denúncia. Ele pode depois, em um momento de uma audiência, depois de perceber que o réu cumpre os requisitos, tá? Optar pela suspensão condicional do processo. É óbvio que entre advogado e promotor pode sim existir uma conversa, o advogado pode ir até o promotor, conversar sobre o processo com ele e falar, olha, o réu cumpre com todos os requisitos, então você fez a denúncia e deixou de oferecer a suspensão condicional, então eu gostaria que você, em audiência, desse essa opção, tá bom? Então, o que acontece aqui? Quando o réu recebe essa suspensão, essa oferta, né, de suspensão, essa proposta, esse acordo de suspensão condicional do processo, ele não necessariamente ele tem que aceitar. É ele quem decide se ele vai aceitar ou não, porque a partir do momento que ele aceita, ele entra em estado de prova. Estado de prova é um estado que o próprio estado vai ficar analisando aquele sujeito por 2 a 4 anos. Isso vai ser decidido pelo juiz, tá bom? No momento que ele optar pela suspensão condicional do processo, tá? E aí ele fica de 2 a 4 anos sendo observado pelo estado. Nesse período, tem alguns requisitos que ele tem que ir cumprindo, algumas obrigações que ele vai ter que cumprir, que vai depender também de cada caso. Isso aí é o juiz e o Ministério Público quem vai definir também, tá bom? Mas a gente tem alguns que são os mais utilizados que eu vou falar pra vocês um pouquinho mais na frente. Vamos pro procedimento tradicional da suspensão condicional do processo. Como que acontece? O juiz, ele vai receber a denúncia e o réu tem que ser citado, né? Para que a gente tenha ali as partes no processo. Nesse momento, é o momento que o MP tem que oferecer a suspensão condicional do processo. Mas se ele deixar de oferecer, ele pode oferecer em outro momento. Se o réu aceitar essa proposta, aí o processo fica suspenso, ou seja, esse processo vai ser arquivado? Esse processo vai deixar de existir? Não, esse processo vai ficar suspenso. Ele estava acontecendo todo o trâmite processual aqui. Chegou aqui, foi oferecida a suspensão condicional, o réu aceitou, o processo para de funcionar. Ele fica suspenso por esse prazo que será o período de prova que eu falei para vocês. Quando acabar esse período de prova, se o réu tiver feito tudo certinho, o processo é arquivado e ele fica como se nunca tivesse respondido por um processo antes. Ele não vai perder primariedade dele, não vai perder antecedentes aqui não, tá bom? Não vai ter reincidência. Mas, se nesse período de 2 a 4 anos, o réu deixar de cumprir com algumas obrigações que ele tinha que cumprir, o que vai acontecer? O processo volta a tramitar e aí pode trazer alguns prejuízos para o réu.
Então, beleza, gente. Deu de 2 a 4 anos, período de prova, o réu cumpriu tudo, deu tudo certo. O que vai acontecer aqui? Extinção da punibilidade. Esse sujeito não pode mais ser punido por aquele crime e ele também não vai ser, não vai contar pra reincidência ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Não vai gerar, gente, nenhum efeito penal, nem reincidência, como eu falei. Por quê? Porque não é uma sentença, não vai ter uma sentença nesse processo. Então, beleza, eu tô aqui falando dessa suspensão do processo, mas eu ainda não falei onde é que isso tá na lei. Lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, tá? Foi a lei do juizado especial que trouxe essa questão da suspensão condicional do processo, tá? Na lei, a gente tá falando que ele só cabe para crimes de menor potencial ofensivo. Mas quando a gente aplica na prática, crimes com média potencialidade ofensiva, dependendo, né, claro, da gravidade do caso, podem entrar aqui sim, tá bom? Então, o que acontece aqui? A gente tem alguns requisitos, como eu já falei pra você, que a pessoa tem que cumprir para que ela consiga a suspensão do processo dela. No caso, o primeiro requisito, são 2 requisitos. O primeiro requisito é que o crime que essa pessoa cometeu, né, ele tem que ter a pena mínima combinada em 1 ano. Então, você leu o crime, né? Furto, pena 1 a 4 anos, você já sabe que ele vai caber aqui. Agora, se tá lá pena de 4 a não sei quantos anos, 8 anos, aí você já sabe que aqui não vai dar pra entrar, tá bom? E o segundo requisito é que essa pessoa não pode estar sendo processada por um outro crime que ela cometeu e também não pode ter uma sentença já transitada e julgada, né? Ou seja, ela não pode já ter sido condenada por outro crime para que ela faça jus a esse direito aqui. Daí, beleza, eu falei pra vocês que a pessoa, ela entra, quando ela aceita, né, esse acordo do Ministério Público, ela entra em um estado de prova. Como que funciona esse estado de prova? São dadas algumas obrigações para essa pessoa cumprir. Então, como eu disse, varia de caso a caso, isso aí é o juiz quem vai determinar, mas normalmente essas daqui são as que são dadas, que é reparação do dano, é a primeira possibilidade. A segunda é proibição de frequentar determinados lugares, segunda possibilidade. A terceira é proibição de se ausentar da comarca onde reside sem a autorização do juiz. E a quarta é o comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar as atividades, que é ir lá e assinar, né? Então, isso aqui, essas são as obrigações que o réu vai ter que cumprir para que ele consiga a suspensão do processo dele. E, gente, tem uma questão. Suponhamos que essa pessoa, ela quer a suspensão condicional do processo, ela já está em estado de prova, só que durante esse período, suponhamos que o juiz determinou 2 anos, tá? Para essa pessoa de estado de prova. Durante esse período, essa pessoa começa a ser processada por outro crime que cometeu. Nesse caso, pode acabar a suspensão do processo, o processo volta a correr normalmente. O parágrafo 5º do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é o artigo que a gente está tratando aqui nesse vídeo, tá? Ele vai falar que extingue a punibilidade assim que o sujeito termina o prazo de prova dele, tá? Tá, Sara, achei legal, mas olha, é o seguinte, eu sou inocente, eu quero provar minha inocência no processo, entendeu? E o MP foi lá e me ofereceu isso aí, e eu não quero aceitar porque eu quero provar minha inocência. Eu posso não aceitar? Você pode não aceitar e nesse caso o processo vai continuar correndo normalmente, tá bom? Agora, gente, eu queria só pra fechar esse vídeo, sei que ele ficou um pouco mais extenso que os demais, mas só pra completar eu queria falar de 3 súmulas que falam sobre suspensão condicional do processo pra vocês, tá bom? A primeira é a 723 do STF. Ela fala o seguinte: não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com um aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Ou seja, gente, o que ela quer dizer aqui? Que não cabe suspensão condicional do processo para crime continuado. Porque vai ser muito difícil ter um crime continuado com penas que não somem pelo menos mais de 1 ano, tá bom? Segunda súmula que eu queria falar com vocês é a 337 e ela fala o seguinte: é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Essa daqui eu acho muito importante porque o que acontece? Suponhamos que a pessoa está sendo julgada por crime de roubo. Só que ela não usou violência, na verdade o que ela cometeu foi um furto. E aí ocorre uma desclassificação de roubo para furto. Antes ela não tinha direito à suspensão condicional do processo, mas agora ela passa a ter. E aí a partir do momento que ela passa a ter, ela pode conseguir a suspensão condicional. É isso que essa súmula quer dizer. A última súmula pra gente matar o conteúdo de hoje é súmula 696. Ela fala o seguinte:
Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-lo, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, né? Aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal, que é aquele artigo que fala do inquérito, quando vai arquivar o inquérito, e aí um quer arquivar, o outro não quer, o promotor quer arquivar, o juiz não quer arquivar, manda para o procurador que ele decide. É a mesma coisa que se aplica aqui. Promotor não quer oferecer a suspensão condicional do processo, mas o réu faz jus a tudo que está ali. O que acontece nesse caso? O juiz pode mandar esse caso para o procurador-geral para que ele resolva essa questão, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficar, vocês sabem que podem me seguir no Fonte Jurídica, que é onde eu tô dando dica todos os dias. Aqui eu trago vídeo 2 vezes na semana. Se você não for inscrito, por favor, se inscreve para me ajudar, deixa teu like, teu comentário, tô sempre aqui para tirar dúvidas de vocês. Tendo dúvida, me manda no direct, me manda aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo. É isso, um beijo então, espero que vocês tenham entendido e até mais. Tchau!